1 de Coríntios 14, verso 1. Irmãos, esse tema, glória a Jesus, que nós temos esse entendimento, né? Acho que a maioria dos irmãos deve ter bem firme esse entendimento. Mas a palavra nos ensina, né, irmãos, a repetir as mesmas coisas. O dom de línguas, irmãos, ele é bem evidente no livro de Atos dos Apóstolos, né? E depois a gente vai ver esse dom também no livro de Coríntios. Esse texto aqui, por exemplo, ele vai falar sobre isso. Glória a Jesus. O dom de línguas, irmãos, na igreja, ele ganhou muita força há pouco mais de 100 anos. Né? Foi um movimento que teve numa rua lá nos Estados Unidos, na rua Azusa, em que teve uma manifestação, né, do Espírito, assim é o que eles descrevem que aconteceu, em que as pessoas falavam em línguas, e a partir dali surgiram muitas religiões protestantes, né, que passaram a tomar posse dessa doutrina, vamos dizer assim. Né? Não é raro você ver pregadores falando que para uma pessoa ter o Espírito Santo, uma comprovação é quando a pessoa fala em línguas. Se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. Alguém já ouviu isso? Já ouviu, né? Eu também já ouvi. E algumas religiões não pensam assim, não afirmam isso, mas aceitam, assim, de uma forma bem liberal, bem tranquila, esse comportamento. Em que a igreja inteira fica falando em línguas. Agora, por exemplo, aqui que eu estou pregando, em algumas igrejas estaria 2 ou 3 falando em língua em cima de mim aqui, falando ao mesmo tempo. E eu também estaria falando em línguas aqui, sem parar. Então eu falaria algumas palavras e falaria mais algumas em línguas. E aí eu falo mais algumas em português e mais algumas em línguas, né? E em línguas que ninguém entende nada. Que não traz nenhum conhecimento, não traz nenhum entendimento, não traz nada. Né? Então, isso também foi conhecido como língua dos anjos. E não existe nenhuma doutrina no Novo Testamento que fala sobre língua dos anjos. Não é? Então, se a pessoa fala uma língua que eu não entendo, uma língua diferente, então eu falo que é a língua dos anjos. E se alguém claramente não está falando língua nenhuma, que é aquele que fica repetindo a mesma coisa sem parar, aí é mais fácil ainda falar que é a língua dos anjos, né? Porque é certo que não é a língua dos homens. É uma certeza, não é a língua dos homens, porque ele fica só falando a mesma coisa o tempo todo, né? Então, só pode ser dos anjos. Eu já ouvi, na minha antiga religião, eles falarem de cânticos espirituais. Mas está escrito, irmão Denis, sobre cânticos espirituais. Irmão, nós fizemos aqui 3 cânticos espirituais. Ou alguém acha que não foi espiritual? Não é verdade? Então, a palavra fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós aqui, louvando, a igreja toda louvando, louvou louvores espirituais, cânticos espirituais. Mas eu ouvi alguns irmãos, algumas doutrinas que foram criadas nessa religião, em que a pessoa cantava hinos dessa religião, só que em línguas. Mas o mais curioso é que eu vi isso já acontecer algumas vezes, que a pessoa falava só a mesma palavra, ou alternava em 3 ou 4 palavras, e falava que estava louvando aquele louvor lá em línguas dos anjos, que era um cântico espiritual. E, irmãos, uma coisa que me fez abrir os olhos, agora eu vou falar de mim, né? Uma coisa que me fez despertar e buscar a Deus para conhecer a verdade foi justamente perceber que o diabo é o pai da mentira. Que tudo vem do diabo, a mentira, o engano vem dele. O diabo trabalha no engano, na mentira. Então, foi uma coisa que veio na minha cabeça. Bom, se uma pessoa profetiza e fala em primeira pessoa, como se Deus estivesse falando, eu vi você, eu, o Senhor, mando te dizer, eu, o Senhor, te digo, né? Mando te dizer não. Eu, o Senhor, te digo que eu vi você isso, aquilo outro, e agora eu vou fazer isso na sua vida, na sua casa. E eu percebi que aquilo não era verdade. Na minha cabeça eu percebi, pô, isso não é verdade. Essa profecia, em primeira pessoa, como se Deus estivesse falando, não é verdadeira. A pessoa, ela está tomando posse como se ela fosse Deus e está usurpando Deus. E está se passando por Deus, dando uma mensagem que não é de Deus. Eu estou dando um exemplo aqui. E na minha cabeça veio vários pensamentos, como esse, por exemplo. Quando tem alguém manifestando numa língua e eu sei que a pessoa imitou
está imitando alguém, está repetindo algo que ela ouviu a vida inteira dentro da religião. E aquilo ali para ela era bonito. Aquilo ali para ela era o quê? Era um exemplo de alguém espiritual. Porque, irmãos, não tem problema nenhum. E o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não tem problema nenhum você ter um irmão como um exemplo para você. Mas primeiro você vê nesse irmão verdade. Você vê nesse irmão um exemplo de cristão. Nessa irmã, né? Um irmão, uma irmã que não tem do que você desqualificar. Alguém que você tem como um exemplo, alguém mais maduro na fé, alguém que tem bons conselhos para dar, que tem uma boa atitude, né? Você se espelha nessa pessoa. Mas o que acontece muitas vezes? Quando existe um engano. Alguém enganado leva um engano para muitas pessoas. Certo? Porque, irmãos, nós influenciamos e somos influenciados. É assim que funciona. Não é? Então, irmãos, não é raro você ver em uma religião as pessoas falarem em línguas tudo parecido, é muito parecido. Então a minha antiga religião é muito diferente das outras. Então quando eu ouço alguém na internet falando em línguas, é muito diferente do que eu ouvia na minha antiga religião. Por quê? Porque é um costume regional, é uma coisa local. Então, claramente, aquilo ali é algo falso. É falso, não é verdadeiro, não é real, não é? É claro que eu já vi manifestações de línguas que eu percebi que realmente eram línguas mesmo, de outras nações. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Né? Aí a gente levanta uma outra questão, né? Quem é que estava manifestando ali? Porque a palavra também diz que o diabo e os seus anjos, né? Eles se transfiguram em anjos de luz, né? Que se possível fosse, enganaria até os escolhidos, também a palavra diz, né? Então, irmãos, o que nós temos que fazer, irmãos, é ficar atentos no conselho da palavra. O que a palavra diz? Então, se eu pegar a carta de 1 aos Coríntios, por exemplo, e imaginar que ela é uma cartilha, ou seja, que ela é um documento que Deus mandou Paulo escrever como uma cartilha, como um livro de doutrina, eu vou entender errado, porque não é isso. O apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo? Foi. Mas qual que é o contexto dessa carta? Uma igreja que ele com outros irmãos fundaram, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder deles, não pela capacidade deles. Um povo gentil, um povo idólatra, um povo que tinha todo tipo de ritual, todo tipo de comportamento, de prostituição, de idolatria, de fornicação. Conheceu Jesus, conheceu o Evangelho. Uma igreja cheia de problemas. E sem dúvida nenhuma, esse povo ficou sabendo do dom de línguas. Esse povo talvez tenha tido contato com algum irmão que teve esse dom manifesto. Então, irmãos, essa doutrina de falar em línguas de forma desordenada, sem ter o dom, mais por imitar um ou outro, querer ser espiritual. Porque quem não quer ser espiritual? Não é verdade? Quem de nós não quer ser espiritual? Quem de nós não quer ter dom? Todos nós queremos ter dom. E a carta aos Coríntios nos ensina a buscar os melhores dons. E é justamente esse o contexto. Né? Ele começa no capítulo 12, né? Ele vai falar sobre os dons espirituais. No capítulo 13, ele exclusivamente vai falar do dom da caridade, do amor de Deus, que é um amor diferente, não é o amor humano, não é sentimento, é um amor racional, é um amor que tem fruto, não é? E ele fala desses frutos, ele fala das características desse fruto. Mas aí no capítulo 14, então ele entra um pouco mais no detalhe. O que a gente percebe na carta? Essa igreja tinha um problema sério com o dom de línguas. Era uma bagunça, uma confusão, como acontece nos dias de hoje nas igrejas. Então, as pessoas se reuniam para louvar Jesus, ouviam para dar um culto, prestar um culto de louvor e honra a Jesus, e as pessoas ficavam uma querendo ser mais espiritual que a outra, uma querendo mostrar que falava mais língua do que a outra. É o que dá para perceber. É o que dá para perceber. Então, a gente não sabe a história, o que está escrito, o que Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo nessa igreja. Mas pela correção da carta, a gente já consegue perceber. Pela correção que a carta trouxe, os irmãos percebem. Vamos ler? Vai ficar mais claro. Então eu fiz essa introdução para os irmãos entenderem, né? Verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele está ensinando aqui as pessoas a adivinhar o futuro? Não é isso, irmãos.
Não é isso. O profetizar no Novo Testamento, no Evangelho, é pregar o Evangelho, é o dom de ministrar, é o dom de anunciar a palavra, é o dom de levar as boas novas, é isso que ele está dizendo. E o contexto da carta, para nós, fica muito claro que ele está falando disso. Então, existem muitos dons, mas busquem com zelo. O que é buscar com zelo? Você procurar os dons, mas sem emoção, sem desmazelo, desrespeito, não é? Porque, irmão, é muito fácil sentir um frio na espinha. Eu sentia quando eu ia no show de rock. Eu sentia quando o meu time do coração, quando eu tinha um, né? Agora não tenho mais, fazia um gol. Quando o Brasil foi campeão na Copa do Mundo lá de 94, eu era um adolescente, eu fiquei num êxtase só. E isso, muitas vezes, é confundido dentro da igreja como o Espírito Santo. Então, a pessoa ela entra num êxtase dentro da igreja, porque um louvor tocou ela, porque o louvor tem uma emoção muito grande. E pode perceber, as igrejas têm uma banda, elas fazem um show dentro da igreja. Aquilo mexe com a carne também. Te emociona, te faz chorar. E aí você fala, foi o Espírito Santo que tocou dentro de mim. E aí é a hora que a pessoa, muitas vezes, se abre para uma emoção e começa uma manifestação carnal, não espiritual. Né? Então ele vai dizer que as pessoas têm que procurar o dom com zelo, com cautela. Né? Você quer um dom qualquer? Né? Tinha uma irmã, uma vez contou que ela tinha o dom do vômito, se não me engano, né? Que ela recebeu isso aí na igreja dela. Que ela orava na cabeça de alguém, vomitava, e é como se o mal que estava na pessoa saísse através do vômito dela, um negócio assim. Né? Alguém falou que aquilo era um dom, ela acreditou, e aquilo ali fez bem para ela durante um tempo, porque ela acreditou naquilo. Mas aí volta naquilo que eu estava dizendo, né? O que me libertou? O que foi o início da minha libertação? Peraí, se isso não é verdade, isso é mentira. E a mentira não vem de Deus, vem do diabo. Isso é do diabo. Então o que não é verdade, não é, você está manifestando algo como se fosse o Espírito Santo. Está gerando confusão. Está tirando a paz das pessoas. Porque tira a paz. Não é? Quantas vezes eu estava na igreja querendo entender a palavra e tinha alguém berrando junto ao mesmo tempo que o pregador? Aquilo ali só pode ser um espírito contrário. Aquilo ali só pode ser o diabo. E a pessoa está ali e ela quer aparecer. Ela está ali porque ela quer atenção. Ela quer mostrar para todo mundo que ela tem o Espírito Santo. E aquilo ali, na verdade, não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não traz confusão. Né? Então vamos continuar a leitura? Verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida é língua dos anjos, irmão? Não, é língua desconhecida, né? Se eu falar em japonês aqui, irmão Vero, você vai entender o que eu vou falar? Então é uma língua desconhecida para você, não é? Vocês já tiveram a experiência de falar com português de Portugal? Ele fala português igual você e você não entende nada. Se ele falar rápido, você vai entender muito pouco. É difícil entender. Então, uma língua desconhecida, irmão, é muito fácil para nós. Alguém falar uma língua e você não entender, ela é desconhecida, não é? É o que ele está dizendo aqui. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, ele está fazendo uma comparação. O que é melhor? Eu vim até vocês e falar em japonês? Em falar em russo? Ou eu falar com o dom da ciência, da doutrina? Não é isso que ele está dizendo? Da profecia. Ou seja, é muito melhor eu vir aqui ensinar a vocês, nem que for da ciência, do que falar em russo. Vocês não vão entender nada. Vocês não vão aprender nada. Então não adianta nada eu falar essas coisas. Mas o que a pessoa faz? Ela se apega nesses textos anteriores aqui que eu falei. Ah, não, mas ó, ele está falando que quem fala em língua, fala com Deus. Então, me deixa quieto aqui, estou falando com Deus em línguas. A pessoa usa esses argumentos. Né? Não, não, o Espírito Santo está falando em mim para minha edificação. Porque está dizendo aqui também que edifica-se a si mesmo. Os irmãos perceberam?
E, na verdade, os irmãos não percebem a sutileza, o cuidado, né, que o apóstolo Paulo está tendo em tocar nesse assunto. O apóstolo Paulo não quer dizer assim, vocês são todos carnais, estão todos querendo aparecer. Ele não está fazendo isso. Ele está entrando no assunto aos poucos, com cuidado, preparando eles para a verdade. E ele vai falar a verdade, né? Ó, não que ele esteja mentindo, tá, irmãos? Ele não está mentindo, mas ele está dizendo. Por quê, irmão? Porque os irmãos vão ver, depois a gente vai ler um texto em Atos, que algumas pessoas começaram a falar em línguas no momento em que elas creram no Senhor Jesus. Elas creram no Evangelho que foi pregado a elas. E aí as pessoas já fazem uma associação, tá vendo? Ó? Elas creram e falaram em línguas. Quem foi que disse que elas falaram em línguas para ensinar outras nações? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Verso 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que aproveitaria? Se não vos falasses por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formassem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? O que ele está dizendo aqui? Pega um monte de instrumento desafinado, pega um violão, um está tocando dó, o outro está tocando mi bemol, o outro está tocando fá sustenido, todo mundo junto ao mesmo tempo. Vira um barulho, não vira uma música. Ou seja, não é uma coisa agradável, não comunica nada. É só confusão. É isso que ele está dizendo. Então ele está usando os instrumentos musicais como figura. Verso 8. Por quê? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. E é o que acontece, irmãos. Fica lá uma pessoa lá, solitária lá, falando um monte de coisa que ninguém entende nada. Está falando ao ar. Né? Impressiona aqueles que são indoutos, impressiona aqueles que são mais simples, aqueles que não têm entendimento, aqueles que foram enganados, impressiona eles. Mas até esses ficam incomodados com o barulho. Ficam incomodados quando querem ouvir uma mensagem, a pessoa não para, fica um tagarela lá falando barulho, fazendo barulho no meio da pregação. Né? E tem alguns que não fazem isso, de falar em língua, mas não para de falar glória no meio da pregação, no meio da palavra. Glória, 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 você está falando aleluia, glória, no meio da pregação. Você percebe que não tem isso aqui? Não tem isso no nosso meio, irmãos. Isso é falta de respeito, falta de entendimento. No meio de uma pregação em que alguém está ensinando o evangelho, tem alguém tirando a concentração da igreja, tirando a paz da igreja, gritando, falando, querendo aparecer, querendo holofote, querendo dizer assim, olha como eu sou santo, olha como eu louvo a Deus, olha como eu dou glória, olha como eu estou sentindo o Espírito Santo está em mim. Ele quer contar para todo mundo. E na verdade isso é uma mentira. É falso. Não é? Então, irmãos, verso 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Quando ele fala vozes, é línguas, né? Idiomas. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não se sabe o que dizes? Então, é a mesma coisa, irmão, que eu falo assim, vou fazer uma oração aqui. Aí eu começo a orar aqui numa língua estranha. Vocês vão dar amém? Vocês vão confirmar com um amém? Uma mensagem que vocês não sabem nem o que eu falei? Não tem como isso acontecer. Se você fizer isso, você é um responsável. Porque pode ser o diabo falando na boca desse tal aí, você está dando amém. Vai saber o que esse homem está falando, essa mulher está falando. E as pessoas falam amém. Tá lá a pessoa fala que está orando em língua lá e o outro falando amém. Falando, que isso? Isso é uma maluquice, né? Verso 17. Porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado.
Dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Então, irmãos, o que dá para perceber, né, irmãos? Ele também não consegue, no meio de uma igreja que tem muitos irmãos, eu não sei quantos irmãos tinham nessa igreja, dele falar, tá todo mundo na carne, todo mundo aí é carnal, vocês todos aí falam do Espírito, falam em palavras, em línguas, tudo pela carne, vocês são tudo uns carnais. Então, o que dá para perceber? Ele tá tendo cautela para falar com os irmãos. Ele está tendo zelo para falar com os irmãos. Então, ele está falando assim, olha, você aí que fala em língua, mas não interpreta, então busca a Deus para você interpretar o que você fala em línguas. Né? Então, o que ele está fazendo aqui é separando, não é? Fazendo com que eles coloquem a consciência, eles coloquem a mente deles para serem sinceros. Não é? Sejam sinceros, busquem com zelo manifestar o Espírito Santo, os dons espirituais, de forma verdadeira, de forma sincera. É essa a mensagem. Não é? Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou quando muito três. E por sua vez, e haja um, ou seja, é dois ou três que falam, não é todo mundo ao mesmo tempo, e ainda tem que ter alguém para interpretar. Esse é o conselho dele. Esse é o conselho dele. Então ele está dizendo assim, olha, imagina só a igreja aqui cheia, todo mundo falando em língua, chega alguém aqui visitando a igreja. Vai falar, só tem maluco nesse lugar, tá tudo louco, não entendi nada. Do mesmo jeito que eu entrei, eu saí mais confuso do que eu entrei. Não aprendi nada. Mas e se eu chegar numa igreja que todo mundo tem entendimento? Eu ouço a pregação, termino o culto, eu converso com uma irmã, ela tem louvor, ela tem palavra de vida eterna, ela tem conselho, ela fala de Jesus, ela me corrige num assunto, ela me leva uma doutrina. Eu sou edificado, eu vejo, esse lugar tem Deus, esse lugar tem o evangelho, é isso que ele está dizendo. Então ele conclui, olha, então quando vocês se reunirem, é desse jeito aqui. Tem um que louva, tem um que prega, tem um que profetiza. Se tiver o que fala em língua, é no máximo 2 ou 3. Não é todo mundo que fala em língua na igreja. Né? E ainda tem que ter intérprete, não é todo mundo ao mesmo tempo. É o que ele disse aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu fiquei bastante nesse texto aqui. Vamos só terminar aqui, vamos ler mais um pouquinho, vai. Ele fala aqui sobre uma parte importante, quer ver, ó? Verso 28, ó. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profeta. Então não tem essa desculpa, não, é o Espírito Santo, ele me toma e eu falo em língua mesmo, porque é o Espírito Santo. Não, 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 não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, você já sabe, você já aprendeu do evangelho, você fique calado. Se você não vai interpretar o que você está manifestando ali, controla então, porque você tem poder sobre a sua língua. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, irmão, você pode ver que esses lugares é confusão. Confusão atrás de confusão. É uma profetada terrível, um profetizando coisa falsa, um fala que a irmã está gestante, a irmã não está gestante, um fala que a irmã que está gestante vai ter um menino, vai ver, nasce uma menina, não é isso? O outro prega que a mulher vai casar de novo, e a mulher não está pensando em casar de novo,
tá querendo ficar solteira, às vezes é viúva. Então as pessoas ficam querendo adivinhar, querendo ter dom, querendo aparecer, né? E com isso elas fazem o quê? Elas manifestam a mentira, o engano, que não é de Jesus. Então, eu agora posso falar de mim mais um pouco, né? Só expor uma experiência minha, né? Porque aqui a gente fala de Jesus. Mas teve um tempo na minha vida que eu queria falar em línguas, porque eu pensei, tá escrito na palavra, é um dom, e eu tenho que buscar os melhores dons, mas eu queria falar em língua, e eu queria falar, irmão. Eu fiquei orando e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e não falei em línguas, irmão. E não falei, né? Hoje eu entendo que o que eu busquei, depois que eu tive entendimento, foi pregar o evangelho. Então eu gostava de falar de Jesus. Então eu falava para as pessoas no trem, no ônibus, na internet, no trabalho, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. Os irmãos perceberam, você não gosta de falar do evangelho, nós vamos dar uma oportunidade para ele pregar. E aí eu fui pregando com dificuldade, fui aprendendo, houve a necessidade na igreja, e hoje eu estou pregando na igreja. Quando eu comecei a tocar violão, eu percebi, um dia vão precisar. Então deixa eu me preparar aqui para tocar meu violão. Aprender a tocar o violão. Foi fácil? Não é fácil. Até o dia de hoje não é fácil. Até hoje eu toco muito pouco. Canto muito mal. Mas hoje já consigo ajudar a igreja a louvar. E é isso que importa. Então eu busquei o dom com zelo. Né? Aproveitei a oportunidade e para mim é um grande prazer poder trabalhar pelo evangelho, né, irmãos? Então, não é porque eu estou aqui pregando, né? Porque as irmãs mesmo, a irmã Renata já pregou para muita gente. E tenho certeza que os outros irmãos também já, né? Já levaram o evangelho. Isso é um dom. Não é isso, irmãos? Então, eu falei de Atos, né? Vamos lá em Atos 10, para a gente encerrar. Vamos abreviar aqui, irmãos? Bom, a história aqui, ela é meio redundante, né? Porque primeiro conta a história, como a coisa aconteceu. Aí, Pedro depois conta a história como ele viu a história. E depois Cornélio conta a história como ele viu a história, tá certo? Desse capítulo 10 aqui. Nós vamos falar só a parte de Cornélio, tá bom? A partir do verso 29. Então, primeiro Pedro contou como tudo aconteceu. Aí chega no verso 29, agora Cornélio vai dizer, né? Então ele finaliza aqui, Pedro, né? Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então Pedro está dizendo que apareceram os soldados lá, os servos, né? Os trabalhadores de Cornélio, chamando ele para ir ter com Cornélio, né? Cornélio deu essa ordem de pedir para Pedro ir lá. E Pedro está perguntando, por que vocês me chamaram? Né? Verso 30. Verso 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Tá vendo que interessante? Então ele está contando a versão dele da história. Olha, eu ouvi uma voz que disse isso para mim. Olha, o seu coração está pronto. É isso que quis dizer. Você tem um coração preparado para ouvir a palavra de Deus. Manda ir buscar esse homem em tal lugar, com esse nome, com esse sobrenome. Ele vai falar para você o que você precisa ouvir. Por quê? Porque ele queria fazer o que era agradável a Deus. Ele queria fazer o que era bom e ser justo diante de Deus. Mas ele não conhecia a verdade. Então ele fazia jejum, ele dava esmola, mas ele não conhecia a verdade. Então, de uma forma especial, o Espírito Santo deu essa visão, fez ele ouvir essas vozes. E ele mandou os servos dele ir buscar Pedro. Pedro veio, então. Agora aqui é o desfecho disso, né? Verso 34. Então não estava só Cornélio ali. Estava Cornélio, estava a família de Cornélio, estava os empregados de Cornélio, tá certo? Verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de que todas as coisas que fez, de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então ele está dando testemunho de Jesus. Pedro está contando o que aconteceu. Pedro está profetizando, está pregando o evangelho para esse povo, com a confiança de quem viu, de quem viveu. Né? Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro, aí agora vem um desfecho disso, irmãos. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, o que aconteceu aqui, irmão? Se você não prestar atenção, você vai entender assim, tá vendo? Ó, eles falaram em línguas, mas ninguém interpretou o que eles falaram em línguas. Ficou ali como uma evidência de que eles tinham o Espírito Santo. Se vocês prestarem atenção, se os irmãos lembram bem, antes disso tudo aqui acontecer, Pedro, caiu escamas dos olhos de Pedro. Caiu o véu dos olhos de Pedro. Porque Pedro até então achava que a salvação tinha vindo só até os judeus. E quando ele vê ali os animais descendo ali, na visão que ele teve, e vem a voz dizendo, mata e come, ele fala assim, não, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Não tornes imundo o que eu purifiquei, o que Deus purificou. Então ele entende o quê? Que o povo de Israel era considerado um povo limpo, um povo santo, né, circunciso, e o povo restante do mundo era incircunciso, era um povo imundo. Né? Então, quando ele tem esse entendimento, que ele conversa aqui com Cornélio, ele percebe, agora eu entendi. Agora que eu entendi a visão que eu tive. Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu entendi. Só que o que acontece? Foi uma turma de judeu com ele. Foi uma turma de cristão que se converteu que tinha a mesma mente dele. Então, como que eles iriam aceitar Paulo batizando aquele povo? Tudo gentil. Então, ali foi uma evidência para eles. Quando eles começam a falar em línguas, esses homens começam a falar em línguas, o que aconteceu ali? Foi uma evidência de que eles receberam o Espírito Santo. E ele fala, olha, tá vendo? Eu não posso negar a água para eles, porque eles receberam o Espírito Santo igual a nós. Entendeu, irmão? Então, como que Deus age? Então, Deus pode me fazer falar em língua para me fazer como uma evidência? Ele até pode, claro que pode. Ele pode tudo, dentro da justiça, ele não vai se corromper. Mas qual é o propósito de eu falar em língua? O propósito que nós lemos lá, na carta de Paulo aos Coríntios. Para edificação, para levar entendimento, para aquele que não fala a sua língua. Você vai falar em língua para aquele que não fala a sua língua, em outra língua. É um dom que Deus vai te dar. Ele pode, eventualmente, te fazer falar em língua como uma evidência? Pode. Mas não vai ser através de uma bagunça, de uma confusão. Né? Eu devo ficar procurando falar em língua, pedindo para Deus para falar em língua? Não, você tem que procurar dons melhores. Dons que tragam edificação para a igreja. Dom que Deus vai te usar para fazer a igreja ser edificada. Nós estamos precisando. É isso que Deus quer para você e para nós. Os irmãos entenderam? Os irmãos já sabiam, né, irmão? Mas é sempre bom ouvir, né? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, glória a Jesus foi meio que um estudo, né? Mas é sempre bom aprender do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer.